Olá, boa noite a todos e a todas que nos acompanham nessa live. Hoje não teremos a nossa conversa semanal, né, voltando-se para um assunto específico de um projeto que a gente iniciou no mês passado. Hoje a gente vai ter uma conversa com o novo diretor da Faculdade Pitágoras, Makoto Ueno. Já ele vai entrar aqui. A Pitágoras passa por um novo momento, está de cara nova, se apresentando como possibilidade para os jovens e adultos, idosos que queiram cursar um ensino superior ou fazer um novo curso, né, atendendo a algum objetivo bem particular ou coletivo. Nós estamos à disposição. Vamos colocar aqui na nossa conversa o novo diretor da Faculdade Pitágoras. Bem-vindo, professor Makoto. E a pergunta inicial, né, para que a gente possa conhecer um pouco mais desse novo momento da Faculdade Pitágoras, a pergunta inicial, professor, não poderia ser outra. Quem é Makoto? Boa noite, Edilson. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Nesse momento tão especial aqui para nós da Faculdade Pitágoras, aqui de Mossoró, com muita alegria, Edilson, né, que estamos aqui. E eu posso dizer assim para você que Makoto, como o próprio nome já diz, né, eu sou descendente de orientais, de japoneses, como meus olhos não deixam mentir, né? Minha mãe, ela é imigrante, ela é japonesa mesmo, ela veio com 18 anos para cá. Né, hoje ela já está com 83 anos, então já faz um bom tempo. Meu pai é descendente também, né, e Makoto pode até parecer um nome meio complicado, né, mas se comparar com o nome do meu pai, é bem mais tranquilo, né, porque meu pai se chama Nobufumi, né, então é bem mais complicado que Makoto. E se for do meu avô se chama Tadanobu, ou seja, Makoto está de ótimo tamanho, né? Tá bem simples, né? Tá? E o Makoto, ele tem 51 anos, né? Ele é o marido da Kélvia, uma cearense de Fortaleza. Ele é o pai da Liz, né? Uma bebezinha de 1 ano, né? Que era o meu chamado Projeto 5.1, né? Que eu queria realmente ser pai, ter uma filha, e Deus me abençoou muito com isso. E o Makoto se formou em engenharia, né? Aí é o que é o Makoto, né? Que os títulos, na verdade, são coisas que a gente carrega, mas não são exatamente quem a gente é, né? E a gente tem formação em engenharia, mestrado em engenharia, já passei por algumas cidades, né? Essa, em Mossoró, vai ser a 10ª cidade que a gente vai estar morando. Então, eu creio que uma palavra que me representa muito é adaptabilidade, adaptação. A gente tem que se adaptar a um cenário tão diferente. E a gente está aqui para continuar o bom trabalho, né, que a diretora anterior vinha fazendo, a Fran, né, o bom trabalho que todos estão desempenhando, né, e procurar realmente aperfeiçoar cada vez mais, porque a gente sabe que, assim como diz Paulo Freire, né, a educação, ela sempre é uma coisa que é inacabada, né, e isso que é muito legal, né, a gente trabalha com o inacabamento. E a instituição de ensino, ela é inacabada, ela vai se aperfeiçoando, né? Cada um que passa, né, pela instituição deixa sua contribuição e vai fazendo, né, com que ela se torne cada vez melhor. Então, é isso, né? Um pouquinho sobre o Makoto, que a gente vai falando um pouquinho sobre a gente, sobre nossas perspectivas aí durante todos esses momentos aí. Obrigado, Edilson. Nada, que é isso. A gente que agradece, depois as pessoas vão entender, já vão entender por que esse agradecimento, né? Mas o senhor está em uma região totalmente diferente da nossa, questões climáticas, fatores climáticos totalmente diferentes dos nossos. Mas, professor Makoto, o senhor já conhece Mossoró, foi o primeiro diretor da Faculdade Pitágoras, aqui praticamente foi quem criou esse bebezinho. Hoje o filhote já está um pouquinho maior. Quando o senhor chegar aqui, o senhor já não está em Mossoró, mas quando chegar vai perceber que a sua cria está um pouco, cresceu um pouquinho, né? E a sua ideia, a sua vinda, professor, é para
para facilitar ou proporcionar que esse seu filho, chamado Faculdade Pitágoras de Mossoró, se torne um adolescente e um adulto? Isso. A gente... Pode não, professor. Isso, não, pode falar. É que deu uma travadinha aqui, mas pode continuar, Edilson. Então, o senhor está em qual cidade hoje? Então, hoje eu estou em Rio Grande, é uma cidade do Rio Grande do Sul, né? Ela se localiza a 200 quilômetros do Chuí, né? Que é exatamente a divisa com o Uruguai. Né? Rio Grande é considerada que tem a maior praia do mundo, né? Que é a Praia do Cassino, que são 230 quilômetros de praia em extensão. Ou seja, daqui até o Uruguai, né, a gente tem uma praia que é gigantesca. Né? Até onde é disputada a ultramaratona do extremo sul, que o pessoal sai do Chuí e chega até aqui em Rio Grande. Né? E Rio Grande foi uma cidade que eu vim logo depois que a gente implantou a unidade de Mossoró em final de 2018. Né? A gente começou a implantar em setembro de 2018, aí concluímos praticamente em janeiro, e em final de janeiro aí eu vim sendo transferido, né, aqui para a unidade de Rio Grande, que é uma unidade de porte médio da Croton, aqui a marca é a Anhanguera, né, e tem cursos presenciais, ensino à distância, pós-graduação, aproximadamente 2.500 alunos. Né, e o meu projeto de realmente voltar para Mossoró, né, para voltar para o Nordeste, foi exatamente para ficar mais próximo da família da minha esposa, né, que é cearense, como eu já disse para vocês, e proporcionar uma qualidade de vida melhor também, já que longe das duas famílias, tanto da minha quanto da dela, é um pouco mais complicado, né? Então, voltando e ficando próximo da família dela, dá um suporte tão melhor, né? Porque a gente sabe o quanto que é importante, principalmente nessa fase de crescimento da criança. Então, foi um projeto, né? Um pedido, e a Croton, né? Que é a grande holding, né? Que mantém aí todas as marcas, né? Pitágoras, Anhanguera, né, possibilitou isso, né, e a gente está retornando aí para Mossoró. E Rio Grande hoje é extremo sul, como vocês podem ver, eu estou de casaco aqui, né? Aqui está 13 graus, né, que é o normal para essa época do inverno, né, que aqui no sul a gente chama de inverno realmente essa parte fria, né, diferente, né, da gente aí no Nordeste que a gente chama de inverno a estação chuvosa, né, aqui o inverno é realmente o inverno frio mesmo, né, já tivemos aí temperaturas de 2 graus, 0 graus aqui durante esse período. Né, mas é muito bom poder estar retornando, e essas andanças, né, que a gente teve aí pelo Brasil todo, isso nos dá muita experiência, né? E uma satisfação muito grande de saber que esse Brasil é muito maior do que a gente pensa. Não só em extensão, mas em termos de cultura, de experiência, né? De tanta sabedoria que existe aí para a gente poder absorver e poder ser um ser humano melhor. É isso aí, Edilson. É verdade, professor, é verdade. Quando a gente pensa em cultura, né, cada região tem suas particularidades culturais. Aqui mesmo, se a gente pensar só no Rio Grande do Norte, a gente vai ter esse leque de cultura à disposição para quem interesse em pesquisar, não é? Mas já temos alguns comentários, né? No comentário anterior foi o do Ivo, ele está dizendo que o senhor vai proporcionar, em outras palavras, um baita sucesso na nova unidade. E temos agora uma espécie de chamamento, né, da Rayane Salles: venha-se embora para o calor. O Ivo é o nosso consultor comercial aqui em Rio Grande, né? Um grande cara com quem aprendi muito, né? Que tem um talento gigante, vai voar muito aqui, e com quem a gente passou muitos bons momentos, né? Muitos momentos de transformação, muitos momentos de superação, de resiliência, e a gente criou grandes vínculos, grandes amigos aqui. E a Rayane, ela é de Aracati, né? Uma pessoa fantástica também, que a gente pôde trabalhar junto, foi a primeira unidade que eu fui diretor, né, lá em Aracati, Pitágoras também, né, uma pessoa com o marido Alexandre também, que a gente aprendeu muito, né, eu costumo dizer que ela era assessora para assuntos de limpeza extremamente importantes, né, e a gente passou por muitos momentos muito bons lá. Obrigado, abraço Rayane, abraço Ivo. Uhum. Aí tem outro comentário, né? A Andressa Pereira de Moura, esse diretor demais, o melhor.
A Andressa é nossa coordenadora comercial aqui em Rio Grande, né? A Andressa foi um grande talento, né? É um grande talento, né? Tem uma capacidade de gestão gigantesca, né? Tem um talento muito grande de sondar, de detectar as melhores oportunidades, né? E é uma pessoa muito especial aqui para todos da unidade, né? Ela pegou um Uhum. cenário extremamente difícil aqui e conseguiu com seu jeito, né? Com sua capacidade de engajamento, né? Colocar toda a unidade com o objetivo realmente de transformar as pessoas através da educação, né? Então é uma grande alegria. Né, são amigos que a gente deixa aqui, são vínculos, né, que são eternos e por onde a Sim. gente passa, né, Edilson, a gente tem que realmente agradecer a Deus pelas oportunidades de conhecer pessoas tão especiais quanto o Ivo, quanto a Andressa, quanto a Luciana, que está aqui também, né? E todas Uhum. aqui da unidade, né? São pessoas fantásticas e que agregaram muito. Eu sempre costumo dizer assim, que se o diretor não atrapalhar, a unidade anda bem, né? Porque Uhum. as pessoas que fazem o resultado são realmente os colaboradores. Né? A Uhum. gente está ali para facilitar o trabalho, para tentar fazer o melhor possível, para detectar quais são os melhores caminhos, né? Mas Uhum. quem realmente realiza, quem realmente faz os resultados são as pessoas, né? E é por isso que a Exatamente. gente está aqui. E é como diz Paulo Exatamente. Freire, né, Edilson? A educação não transforma o mundo, a educação transforma pessoas. Pessoas. E Exatamente. essas pessoas, sim, que transformam o mundo. Né? Então são pessoas como elas que transformam esse nosso mundo, esse meu mundo, o mundo de cada um aqui. Exatamente. Mas a gente está falando anteriormente em cultura, né? O senhor está inserido em um contexto cultural totalmente diferente do nosso, com outras particularidades, outro contexto, outra realidade. Né? Embora o senhor conheça a Mossoró, né, a cidade, mas quando o senhor conheceu, vai encontrar uma Mossoró diferente daquela que deixou, né? Esse choque, aparentemente choque cultural, né, vai impactar em alguma ação que o senhor pretenda realizar, professor, ou não? Eu creio que assim, todas as diferenças culturais, na verdade, enriquecem a gente, né, Edilson? Né? Eu vou chegar falando assim, bate, pronto. Né? Como se diz aqui, quando você faz alguma coisa que deu errado, você fala assim, nossa, caiu os butiá do bolso agora, né? Né? Então, ou como no interior de São Paulo, né, que eu sou, né, a gente fala assim, pesteou o macaco, mais ou menos, né? E no interior de São Paulo a gente fala muito assim, amor, cuidado para não queimar a perna na porta do forno porque tá aberta, né? Então, assim, e essas culturas, né, acho que enriquecem muito a gente, né? Eu sou muito grato a Croton, a Anhanguera, a Pitágoras, por proporcionar isso, né? E isso, assim, aumenta muito a nossa flexibilidade, a nossa adaptabilidade, o nosso respeito, né, a cada cultura, a cada pessoa. E no mundo hoje em que se fala muito em inclusão e diversidade, né, Edilson? Mas todos nós somos diversos, Sim. né? Ninguém é o normal, vamos dizer assim, né? Não existe isso. E a gente até faz parte de um grupo, né? Fazia parte de um grupo aqui de inclusão, na parte de RH, que a gente sempre usa a mesma frase, né, da CEO da Netflix, que dizia assim, né? Diversidade é você convidar para festa, inclusão é tirar para dançar, É verdade. né? Então, eu acho que a gente aprende muito, né? E nessa proporção que a gente tem de andanças, de conhecimento, eu sou muito grato a Deus, né? Por ter proporcionado tantas experiências, ter conhecido tantas pessoas fantásticas, e é por isso que eu creio que hoje, né, depois de 3 anos retornando a Mossoró, a gente tem uma percepção bem diferente, né? Uma experiência bem maior. Eu creio que a gente pode estar agregando muito e sempre, né? E sempre estar aprendendo, como se diz aquela música do Gonzaguinha, né? Nós somos eternos aprendizes, né? É É isso aí. verdade, é verdade. O senhor me fez lembrar, professor, de um velho, eu não sei se o senhor é desse tempo, mas eu sou, né, de um dos testes, digamos assim, de datilografia, do curso de datilografia. Sim, No meu último, no famoso teste de rapidez, a gente tem que datilografar um texto imenso, né?
Sim. E esse texto remeteria ao que o senhor nos disse aqui, da diversidade. O texto começa assim: as pessoas diferem de várias maneiras. Tá? Tomando como base a sua fala, tomando como preceito esse teste de datilografia, que não é tão antigo assim, né? A gente percebe claramente que a palavra respeito vai estar inserida em todo esse contexto que perpassa também pela educação, não é, professor? Perfeito. Né? E eu creio que a educação, na verdade, ela é uma ferramenta muito poderosa, né, Edilson? E ela proporciona crescimento, proporciona inclusão, proporciona realização de sonhos, né? Mas eu creio que, acima de tudo, o respeito ao tempo, o respeito ao processo, o respeito à cultura, o respeito às diversidades, né? Eu creio que isso é o mais importante que a gente tem sempre que levar. Né? Seja em qual modalidade for, seja na sala de aula, porque a educação não se restringe à sala de aula, não se restringe às paredes, não se restringe ao computador. Né? Eu creio que a capacidade de aprendizagem que a gente tem, né? A gente está aprendendo a todo tempo. Né? E às vezes é diferente de conhecimento e sabedoria, né, Dilson? A gente sabe muito bem disso. Né? Os nossos avós, né? De repente pessoas que não tiveram tanto acesso assim à informação, eles têm uma sabedoria que a gente não vai aprender em nenhuma sala de aula. Né? E isso a gente vai levar para toda a vida. E essa questão de respeito e diversidade, eu creio que isso tem que estar assim incorporado, né, para quem está lidando com a educação, para quem está lidando com gente. Né? Hoje a gente não fala mais de recursos humanos, hoje a gente fala de gente. Né? A gente trabalha com gente realmente. E só trabalha com gente quem gosta de gente. Né? Então não tem como. E é muito gratificante isso. Né? Eu creio que respeito é a palavra-chave de hoje em dia, Edilson. Pronto, nós temos aqui um comentário que se equipara a uma provocação positiva, né? A Neile Dantas está exclamando: espero que venha para somar juntos com os alunos. Perfeito. E eu creio que assim, né? Obrigado pelo comentário. E os alunos são a nossa razão de ser. Né? A gente só existe, a instituição de ensino só existe porque existem alunos. Né? A instituição de ensino ela não se resume a paredes, não se resume a equipamentos. Né? Então, e os alunos são a nossa razão, nosso objetivo. Né? Lógico que a instituição, qualquer instituição, né, tem muitos pontos a melhorar e a gente sempre vai estar disposto, sempre vai estar aberto, sempre vai estar, né, procurando, né, trazer todas as soluções possíveis, porque cada pessoa, cada ser humano, ele é muito diferente e a gente é muito diferente. A gente muda durante o dia. Né? A gente tem algumas situações que mudam a gente, né? Durante todo o dia. De repente a gente acorda de manhã achando uma coisa e de repente à noite a gente acha uma percepção completamente diferente. Tinha um amigo meu que dizia assim: eu acho que durante a noite eu sou abduzido e eles trocam meu cérebro. Né? Porque eu vou dormir achando uma coisa e acordo achando outra completamente diferente. Né? Então, e isso que é o mais legal, né? Acho que a gente está em constante mudança e constante aprendizado. E a instituição também é assim, né? A Pitágoras tem praticamente 3 anos aí, né? Tem muito a crescer, né? Tem muito a oferecer e estamos num processo de aprendizagem, né? Eu creio que a gente vai se aperfeiçoando, vai melhorando os processos, né? E mais do que nunca a gente vai, né, procurando aperfeiçoar e proporcionar uma melhor experiência para os nossos alunos. Tem outro comentário também da Cleonice Silva, que também é nossa aluna. Ela está dando boa noite, né? Boa noite, professor Edilson. Boa noite ao nosso novo diretor. Confesso que, a princípio, fiquei muito assustada com tantas mudanças na unidade em tão pouco tempo. Mas me tranquiliza muito em saber que a esposa dele é cearense, aqui bem pertinho de nós. Que bom, ela tem raízes nordestinas. Sim, e com certeza, né, Cleonice, né? Obrigado, Cleonice, né? Obrigado pelas boas-vindas. E foi uma das grandes ansiedades, né, que a gente tinha de realmente poder estar mais próxima da família dela. A família dela é de Paramoti, né, ali pertinho de Canindé. Né, ali, na verdade, do interior ali, né, de um distrito chamado Melado, né, que a gente conheceu também, a gente passou um tempo ali, e assim, eu tenho
um carinho muito grande, né? Eu creio que, como, né, se diz, né, na poesia, né, o sertanejo, além de tudo, um forte, né? É. Porque quando a gente percebe, né, quando eu passei um tempo ali no Melado, no interior, ali no distrito de Paramoti, né, e eu via a capacidade de resistência, né, deles, a capacidade de adaptação, foi fantástico. E eu lembro de um episódio, logo que nós chegamos aqui em Rio Grande, né, que eu trouxe a minha esposa para cá, começou a chover um dia, né, e ela ficou olhando a chuva, né, cair. E eu falei assim, amor, o que você está olhando? Ela estava chorando, né? Ela falou assim, eu estou olhando a chuva, porque fazia muito tempo que eu não via uma chuva como essa, né? Por quê? Porque quando a gente está aí, né, no Nordeste, a gente vê a alegria que é da estação chuvosa, a gente vê a alegria que é quando o açude sangra, né? E isso é muito assim gratificante para a gente, né? Isso é muito tocante, muito provocador, né? Eu creio que a gente tem muito potencial, né? O Nordeste hoje é uma das regiões assim que mais tem potencial de crescimento, maior potencial de penetração do ensino superior, né? E com certeza capacidade de mudança, né? Então, né, os alunos vão conhecer minha esposa, vão conhecer minha bebezinha de 1 ano, a Liz, né? Que está começando a dar os primeiros passos hoje, né? E vai ser muito legal a gente poder estar aprendendo junto, acima de tudo. Será que ela vai falar porta também, professor? Não, não, ela fala cearense mesmo, ela fala cearense. O senhor falou em mudança, né, e casa com, pegando o gancho da sua palavra, da sua fala com o que colocou o Cleonice, por que, professor, que a mudança assusta algumas pessoas? Sim, eu creio que assim, na verdade, né, o ser humano ele foi, na verdade a gente é criado para viver numa rotina, né? E toda vez que a gente tem alguma mudança, é lógico que tira do que a gente chama de zona de conforto, né? Às vezes, assim, do que a gente está habituado. Isso causa um estranhamento, né? Isso causa uma inquietação, né? E no meio empresarial, no meio corporativo, né? Nas empresas que a gente trabalha, no mundo mesmo em geral, a única certeza que a gente tem é que mudanças ocorrerão, né? E o que a gente tem que fazer realmente é se adaptar a essas mudanças. E eu creio que sempre toda mudança ela é positiva, né? Porque a gente sempre aprende coisas novas, convive com pessoas diferentes e, acima de tudo, a gente aprende a respeitar. A gente só consegue respeitar as diferenças se a gente realmente conviver com o diferente, né? Quando a gente convive sempre com as mesmas pessoas, sempre com o mesmo ambiente, a gente não tem essa flexibilidade. Ou a nossa mente, nossa capacidade, a nossa alma, na verdade, não adquire essa capacidade de ser flexível, de ser adaptável, de ser resiliente, né? Então, essa mudança eu acho que é extremamente positiva, né? E eu sempre digo assim, as pessoas são insubstituíveis, sim, né? Porque elas são únicas, tanto é que a digital ela é única. Deus te criou com uma digital que não tem em lugar nenhum do mundo, né? Ou seja, as pessoas são únicas, né? Mas as funções que elas desempenham podem ser desempenhadas de formas diferentes. E são ciclos, né? São ciclos naturais que vão acontecer, né? Seja nas empresas, sejam na nossa vida pessoal também. E é importante a gente poder crescer com cada uma delas, né? Acho que é tudo muito positivo. A gente aprende muito, né, a ser um ser humano melhor com cada uma dessas mudanças. E a mudança, ela é própria do ser humano, né, professor? Que a gente nasce, cresce, envelhece e morre. Nesse processo todo, a mudança está ali presente. E às vezes a gente não se dá conta de que esse processo é natural, ocorre, né? Faz parte do nosso dia a dia, né, professor? A mudança, as transformações é próprio do ser humano. E a Com gente ainda certeza. teme, né, essa palavra. Com certeza, né? E uma coisa assim que eu trago muito da minha vida, sabe, Edilson? Por exemplo, eu sou do interior de São Paulo, uma cidade chamada Flórida Paulista, né? Aí eu fui fazer cursinho pré-vestibular em Ribeirão Preto, que é uma outra cidade. Aí eu estudei a minha graduação e pós-graduação inteira em São Carlos, interior de São Paulo. Nesse meio tempo fiz um estágio em Campinas, interior de São Paulo também.
né? Depois eu fui efetivado, né, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, onde eu passei praticamente 11 anos, né? Uma instituição pública, era concursado. Eu pedi exoneração dessa instituição pública, né, por achar que tinha chegado o meu tempo, que eu queria ir para a iniciativa privada, né? Uma mudança gigantesca, né? Aí eu fui para o interior de São Paulo, para Itararé, no interior de São Paulo, onde eu fui diretor de uma instituição familiar, né, durante 8 anos. Depois eu voltei para Ponta Grossa para ser diretor da Unopar de Ponta Grossa, coordenador acadêmico da Unopar de Ponta Grossa, durante 4 anos. Depois eu fui ser diretor em Aracati, no Ceará, depois diretor em Mossoró, depois diretor aqui em Rio Grande, e agora, como diz aquele quadro, né, que não tem mais, de volta para a minha casa, né, de volta para Mossoró. Ou seja, né, a mudança na minha vida ela é muito premente, né, que é uma palavra assim que a gente sempre conviveu, né, e eu acho que isso é muito importante, né, a mudança geralmente nos traz novos desafios, né? Lógico que toda mudança causa aquele famoso friozinho na barriga, né? Aquele medo, tipo, agora estava tudo certinho, minha casa, meu emprego, as pessoas, a equipe, né? Vamos começar tudo do zero de novo, né? É daquele medo. Aí tem aquele ditado que diz: e se der medo, vai com medo mesmo, né? Então a gente não pode estar avesso às mudanças. Eu creio que o mundo é muito grande, né? O mundo é gigantesco. A gente tem que realmente aproveitar, né, as oportunidades, porque a vida é muito curta, né? E eu creio que a gente tem muito a contribuir para esse mundo, muito a contribuir para essas pessoas, né? E mudança, eu creio que é uma palavra que praticamente rege a minha vida, Edilson. Uhum. A Cleonice está dizendo aqui, né, de novo, está dizendo que estava realmente assustada, mas já gostei dos relatos feitos sobre as chuvas. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Cleonice. É bem isso mesmo, né? E eu aprendo muito, né, com a minha esposa, a dedicação dela, né? E esse tempo também que eu sou pai, eu aprendi muito a valorizar o papel da mãe, né? Eu creio que o pai, ele é importante, mas a mãe é insubstituível, né? Eu creio que o amor que uma mãe tem pelo seu filho é o amor que a gente conhece mais de perto, ou que mais se aproxima do amor que Deus tem por cada um de nós. Eu acho que é um amor assim incondicional, né? Um amor que pressente, né? Porque assim, mãe sabe todos os sentimentos do filho, né? O filho não fala, ele só chora, mas tem choros e choros, e a mãe sabe, né? E naquela hora que a criança está mais desesperada, vamos dizer assim, não tem jeito, gente. É colo de mãe, né? O pai, na verdade, né, nesses momentos é o abajur, né? Então acende o abajur, apaga o abajur, mas a mãe é a mãe, né? E assim, eu aprendi a valorizar e respeitar muito mais vocês. Então, vocês que são mães, que estão nos ouvindo agora, né? Parabéns, toda a minha admiração para vocês, porque vocês são guerreiras, vocês são insubstituíveis, vocês são seres abençoados por Deus. É verdade, é verdade. Se a gente entrar por essa discussão, né, tem uma infinidade de questionamentos que envolveria a questão do patriarcado, do gênero, né, da valorização ou o inverso voltada para a mulher, né, que ao longo da história da humanidade a mulher geralmente ela foi inferiorizada, estigmatizada, escanteada, nem vista pela sociedade, né? E quando a gente vê um homem rompendo com essas barreiras da sociedade, onde a misoginia, né, estaria presente, onde o patriarcado estaria forte, quando a gente vê um homem, professor, falando isso, a gente pergunta logo, né, ou nos leva à pergunta: seria possível, professor, a gente pensar com essa mesma perspectiva da valorização e unir outra palavra, encantamento, para a educação? Com certeza, Edilson. E eu creio que assim, a gente aprende muito, né? Aprende muito.
E eu aprendo muito com a minha esposa, né? Todos os dias. Mas assim, eu sempre digo que a última palavra lá em casa é sempre minha, né? Tipo, sim, amor, eu vou fazer, né? É, assim, eu aprendo muito porque assim, as mulheres, elas têm uma capacidade de ser assim multidisciplinar, transversal e fazer tantas atividades ao mesmo tempo, né? Por exemplo, minha esposa, ela cuida da criança, tá fazendo a comida, tá fervendo o leite, né? De repente atende o celular, atende a porta, faz alguma coisa, né? Cuida da tudo ao mesmo tempo, né? Aí ela fala para mim assim: "Amor, só dá uma olhadinha no leite para não ferver, tá? Só uma coisa". Aí o que que acontece? Transborda o leite, né? Ou seja, né, eu sou extremamente linear, minha esposa é completamente multidisciplinar e transversal, né? Então eu creio que a gente tem que aprender muito, né, com as mulheres, essa capacidade, né, de engajamento, de encantamento, né? Por quê? Porque a gente só consegue realmente cativar, a gente só consegue realmente proporcionar, né, bons sentimentos, né? E no fundo, né, Edilson, todos estão em busca de bons sentimentos, Sim. né? Quando você compra alguma coisa, você está em busca de bons sentimentos, né? Quando você conhece uma outra pessoa, quando você se apaixona por outra pessoa, você está em busca de bons sentimentos, né? E isso que a gente busca durante toda a nossa vida, né? Então a gente tem que ter o privilégio, tem que se sentir privilegiado de poder proporcionar esses bons sentimentos, né? Seja através de uma aula, seja através, né, de algo que a gente proporciona, seja você que vende alguma coisa, você está proporcionando bons sentimentos, né? E é isso que a gente busca e isso que a gente realmente deve estar procurando sempre oferecer. A Simone Dantas, né, de Souza, está dizendo esse diretor é ótimo. A Cleonice está complementando, também achei. Ele fala com propriedade de Deus e só em valorizar nós mulheres já ganhou meu cartaz. Mas é apenas um reconhecimento, né? E eu creio que quando a gente vê, né, o papel da mãe, é algo assim, é literalmente divino, Edilson, É, né? Quando a mãe acorda às 2 da manhã, às 3 da manhã, e sabe exatamente, né, o que a criança precisa, né? Eu sempre acordo às vezes antes, né? Vou tentar acalmar, né, o bebezinho e ele chora e tudo, né? E eu não sei identificar. E ela simplesmente pega no colo, encosta no peito, né? E a criança é quieta, né? uhum. Ou seja, né, essa sensibilidade, né, e essa transmissão do amor genuíno, desse amor incondicional, é alguma coisa assim que vocês mulheres assim nos ensinam demais, né? E uma coisa que a gente sempre aprende, né, que eu aprendi muito nessa vida, sabe, Edilson, que a gente realmente precisa amar as situações, amar as pessoas, mas amor, ele não é sentimento. Amor não se desperta. Amor não se apaixona, né? Amor é uma decisão. Amor é uma É, escolha, né? Você escolhe amar a pessoa, você escolhe amar o seu emprego, você escolhe amar onde você mora, né? Você escolhe amar e você tem que fazer essa decisão todos os dias, né? Todo domingo à noite, depois do Fantástico, a hora que você ouve aquela musiquinha depressiva, você tem que falar assim: eu amo meu trabalho de amanhã na segunda-feira, né? é Você verdade. decide amar. Porque eu estava até pensando, né, Edilson, a gente tem uma responsabilidade gigante para os nossos filhos, né? Porque o que acontece? Às vezes a gente chega em casa acabado, né, destruído, né, assim, praticamente se rastejando. É como se Aí o diz por filho, aqui, só o bocal, não é, professor? isso, só chega o bocal, né? Aqui se fala assim, só chega o pó, né? E aí o filho pergunta assim, papai, de onde você está vindo tão cansado assim? Aí o pai fala assim, tô vindo do inferno de onde eu trabalho. Aí eu pergunto, que motivação essa criança vai ter de trabalhar no futuro, né? Então veja assim a responsabilidade que a gente tem, né? Não somente como pai, mas também como ser humano, né? Eu creio que o nosso exemplo, a nossa linguagem corporal, ela fala muito,
né? Outra coisa que eu digo muito, né? Assim, os discursos, né? As palavras, as informações, elas até convencem, mas o exemplo arrasta, É, né? Então não tem como. E contra exemplos não há argumentos, né? é verdade. É a sua vida. É verdade. A Macaria Rocha está comentando, né? Estou encantada com a humildade do diretor, muito sábio. Obrigado. E eu creio que assim, eu já falei isso para você, Nedilson, a gente não é nada nesse mundo, né? Eu creio que a gente é simplesmente um instrumento de Deus para a gente poder estar compartilhando e para tornar a vida das pessoas melhor nessa terra, né? Se a gente conseguir isso e sem esperar retribuição, sem esperar reconhecimento, eu creio que a gente já está juntando os tesourinhos lá no céu, né? E eu creio que isso que é o mais importante, né? Para a gente poder realmente estar aqui para auxiliar, para ajudar, né? E como Jesus disse, né? Quando a sua mão esquerda ajuda, que a sua mão direita não veja, né? Então a gente ajudar por sermos seres humanos, não para esperar reconhecimento ou valorização, né? Mas eu creio que a gente está aqui para buscar soluções, né? Soluções para as vidas, soluções para as pessoas, né? Porque a vida não é fácil, né? Então, se a gente não colocar com leveza, procurar colocar com propriedade, né? Principalmente escutar, né? Hoje é uma sociedade que fala muito em capacidade de oratória, né, Edilson? E eu Uhum. digo que, na verdade, a gente precisa muito desenvolver a capacidade de escutatória. Acho que a gente É. precisa escutar mais, né? Quando a gente escuta mais, a gente respeita mais. Quando a gente escuta mais, a gente fala menos, né? A gente ouve realmente a pessoa, a gente escuta o que a pessoa tem a dizer, né? E isso que engrandece a gente, que enriquece a gente, né? Acho que a capacidade de escutatória hoje, como dizia meu amigo Rodrigo Leite, né, que tem um livro exatamente sobre esse tema, e ele fala exatamente sobre isso, o quanto a gente precisa escutar mais, né? A capacidade de escutatória numa sociedade que valoriza tanto a oratória. Uhum. Nós temos também, professor, comentário da Rayane Salles, né, que está dizendo que o senhor é sempre atencioso em todas as áreas. A Clarice está aplaudindo o seu comentário. E diante disso, a pergunta que surge é, já que a gente está aqui falando também para alunos e alunas, né, da Faculdade Pitágoras, o que é que os nossos alunos e as nossas alunas podem esperar do novo diretor? Oi, Edilson, eu creio que assim, acima de tudo, né, eu creio que a gente está aqui para ouvir, né, e para buscar soluções, né? Eu creio que a capacidade, né, de gestão que a gente tem é realmente de buscar soluções. E eu vejo assim, desde a minha primeira passagem por Mossoró, né, que foi da implantação da unidade até hoje, né, a gente foi juntando muita experiência, né, tanto em processos, quanto em sistemas, quanto na própria capacidade de gestão, né? Então eu creio que assim a gente vai estar sempre de portas abertas, né? A hora que eu chegar em Mossoró, né, semana que vem, a gente vai estar sempre promovendo encontros com os alunos, né? Quiçá, oxalá que seja, né, realmente presenciais, que saudade, né, desse encontro presencial, né, para a gente poder realmente poder compartilhar, tomar um café junto, né, poder mostrar, né, algumas coisas assim, e a gente poder sair em busca de soluções, né? Deficiências, problemas, erros sempre vão existir, né? Mas a gente pode até errar, mas sempre com o intuito de tentar acertar, né? Eu acho que é sempre com esse propósito. E a gente sempre vai estar procurando ter essa disposição, essa disponibilidade, essa acessibilidade, né, para a gente poder estar realmente conversando, né? A gente vai estar conversando sobre várias coisas, né? Sobre a vida realmente, a gente vai estar podendo conversar como agora, né? O nosso papo de alpendre, né, Edilson? Papo de Né? Para aprender. a gente poder compartilhar, né? E aprender um com o outro, né? Eu gosto muito de conversar com as pessoas e aprender, né? Eu costumo dizer que eu valorizo muito assim a questão de adaptação e de poder fazer qualquer coisa, mesmo que às vezes o mundo
ofereça algumas dificuldades, né? E nesse ponto eu queria até contar a história de um professor, né, que é amigo meu lá da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, né, que ele tinha um problema de visão, né? A mãe dele teve toxoplasmose, né? Talvez alguns já tenham ouvido falar, né? E nessa toxoplasmose, a mãe dele teve, né, no terceiro trimestre de gestação, né, e atacou os olhos dele. Ou seja, ele nasceu com 20% de visão no melhor olho, que é o direito, e 10% no pior olho, que é o esquerdo, né? Então, e ele conta assim, ele era professor lá na universidade em Ponta Grossa, e ele conta a história dele dizendo que quando ele foi fazer o exame de oftalmológico, né, para entrar na faculdade, né, de rotina, normalmente, ele perguntou para o médico dele assim, qual curso que eu deveria fazer, doutor? Né, aí o doutor respondeu para ele assim, cara, né, ele contando, tá? Cara, faça um curso bem fácil, né? Porque você não vai conseguir enxergar o quadro, né? Naquele tempo era quadro, né? Quadro de giz. Você não vai conseguir enxergar o quadro, né? Você não vai conseguir ler um livro sem auxílio de uma lupa, né? Você não vai conseguir dirigir nunca na sua vida um carro, né? E você vai ter muitas dificuldades. Então escolha um curso bem fácil, né? Aí esse professor, amigo meu, contando que aí ele escolheu o curso de engenharia, que é um curso bem tranquilo, né? Bem fácil, né? Ele conta que sofreu muito, né? Durante os anos que ele fez engenharia. Aí ele defendeu o mestrado dele, né? E ele fez questão de pegar porque sempre ao final do mestrado a gente toda pessoa que faz o mestrado, você defende, né, a dissertação e você elabora uma dissertação, né? Que como se fosse um trabalho de conclusão de curso. E ele pegou esse trabalho e entregou para o médico oftalmologista dele, né? E ele contando que foi assim, ele dizendo para o médico, né? O senhor foi meu maior incentivador, né? Porque mesmo duvidando, né? Eu consegui, né? E ele conta isso para gente, porque ele sofreu muito, né? Teve várias restrições aí, mas em momento algum, né, ele jogou a culpa no mundo, jogou a culpa na mãe, ou jogou a culpa na doença que seja, para evitar, né, ou para tentar dar as desculpas de não conseguir alguma coisa, né? Então é um exemplo que eu levo, né, para o resto da minha vida, porque esse professor que eu estou falando aí para vocês, esse professor sou eu, né? Sou eu que, né? Eu que nasci com 20% de visão no olho direito, 10% no olho esquerdo, né? Eu sou PCD, né? Eu sou contratada, no meu contrato de trabalho está lá, né? Qualificação como PCD, né? Não posso dirigir por razões óbvias, né? Eu lembro que em todos os lugares que eu morei eu sempre andava de ônibus, né? Lógico, naquele tempo não tinha Uber ainda, né? E táxi era muito caro, então eu andava de ônibus. E em todos os ônibus, ou em todos os caminhos, né, que eu tinha que passar, eu parava todos os ônibus. Por quê? Porque eu não enxergava a placa do ônibus, só quando ele estava exatamente na minha frente. Então você imagina o ódio que os motoristas de ônibus tinham de mim, né? Porque eles vinham lá, tá aquele japonês que vai me parar e não vai subir no meu ônibus, né? Era exatamente isso. Porque eu não conseguia enxergar, eu parava todos, né? E aí a gente foi estudando, a gente foi crescendo, foi se adaptando, né? E por isso que eu digo, sabe, Edilson, que se eu conseguir, né, todos conseguem, tá? Não sou menos nem mais que ninguém, mas com determinação, né, com superação, com coragem, né? E se tiver medo, vai com medo mesmo, né? Você consegue, né? Você vai ouvir muitas coisas, né? Que a gente não vai conseguir, que você não vai conseguir. E eu já disse isso para vocês, né, Dilson? Eu digo que o nosso maior inimigo é aquela pessoa que aparece no seu celular quando você ativa a sua câmera de selfie. Exatamente. Né? Essa pessoa vai ser o seu maior inimigo. Vai te dizer que você não consegue, que você não é capaz, e você vai ter que vencer essa pessoa a todo minuto.
Vai ter que olhar no espelho e falar assim, calha a boca, Makoto, que eu consigo sim, né? Tá? Então, assim, não é para me vangloriar, né? Mas é para contar, assim, que, gente, né? Eu sou gente como vocês e a gente está aqui para aprender juntos, para buscar soluções juntos, né? E a gente vai estar trilhando um grande caminho, porque a Pitágoras de Mossoró merece. Mossoró é uma cidade, né, que merece muito, né, tem muito potencial de crescimento, e a gente está aí para aprender juntos, para crescer juntos, para rir juntos, né, para que a gente realmente possa estar levando a educação, possa estar levando esperança, né, educação acima de tudo, esperança, e para a gente poder estar crescendo juntos. É isso daí. O senhor já ouviu falar em Franciane Beltoldo, né, professor? Sim, Ela sim, está aqui sim. dizendo que Makoto é um grande exemplo de superação. Obrigado, Fran. A Fran é uma grande pessoa, a gente está aqui, né, para dar continuidade ao bom trabalho que ela estava exercendo e desejando todo o sucesso, né, nesse novo ciclo que está aí, né, uma pessoa fantástica, tenho certeza que Deus vai estar abençoando a ela, a família dela, né, onde quer que ela esteja. Né, e a gente sempre vai estar aqui, né, Pitágoras Mossoró sempre vai estar de portas abertas para ela, né, porque ela deixou um legado. Né? A gente sempre fala que cada vez que uma pessoa passa por uma instituição de ensino é como se deixasse um tijolinho ali. Né? Então, a instituição de ensino sempre vai levar alguma coisa das pessoas que por ali passaram. Né? Sejam alunos, professores, colaboradores, né? Sempre vai ter alguma coisa ali. Então, cada tijolinho que está ali, uma pessoa contribuiu. Né? E a Fran é essa pessoa. Né? Obrigado, Fran. Né? Obrigado mesmo pela equipe, pelas pessoas, né, por tudo que você fez aqui. A gente roga a Deus que realmente nos proteja, nos oriente e que a gente realmente possa estar dando continuidade ao seu ótimo trabalho e que você seja abençoada onde quer que você esteja, você e sua família. Pronto, então tivemos meio que uma conversa entre diretores, né? Professor, mas tem um comentário aqui da professora Helena Dantas, já está dando boa noite, né? Está dizendo uma abordagem dentro de uma visão que agrega a sensibilidade de que deve estar presente num bom gestor. Parabéns a Pitágoras, um gestor PCD demonstra a visão de inclusão dentro de seus processos. A professora Lúcia Helena, ela está em processo, né? Mas caminha para ser a nossa tutora de serviço social, professor. Perfeito. Né? Muito boa noite, professora. Muito obrigado pelos elogios. E eu creio que, assim, hoje a gente não faz nada sozinho, né? E eu creio que os tutores, os colaboradores, o porteiro, né, o assessor para assuntos relacionados à limpeza, né? Todos eles, todos nós, né, somos educadores. Né? Eu costumo dizer que numa instituição de ensino só existem duas categorias, né? Educadores e alunos. Então, quem não é aluno é educador. Né? Seja desde o abrir a porta, seja desde limpar o vaso, seja de limpar a pia, de limpar o bebedouro, de fazer o café, né? Todos nós estamos educando. Né? E eu creio que a gente tem uma responsabilidade gigantesca, né? Porque a gente educa através de atitudes, a gente educa através de palavras, a gente educa através de expressões corporais. Né? E eu creio que a gente é privilegiado. Né? Eu fui professor durante 19 anos da minha vida. Né? E eu lembro que a sala de aula é uma grande terapia. Né? Quantas vezes a gente entra numa sala de aula ou entra num ambiente de trabalho ligado à educação, às vezes trazendo vários problemas, né? E a gente sai melhor do que a gente entrou. Né? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque assim, da mesma forma que a gente recebe, né, muitas coisas boas, a gente também tem essa responsabilidade de transmitir muitas coisas boas, né? E é muito gratificante poder trabalhar na área de educação. Né? E eu creio que a gente tem que honrar exatamente essa missão, né, que Deus nos deu, né, de poder estar ajudando essas pessoas a realizarem o seu sonho. Né? E a professora vai estar junto com a gente, né? Vai estar realizando esses sonhos também de tantas outras pessoas. Né? Sinta-se muito bem-vinda. Né? E temos uma grande missão e grandes episódios aí pela frente, né, dessa série infinita, né, que se chama
roteiro da sua carreira, roteiro do seu sonho, né? Que não é um programa de TV, mas é algo na vida real, né? E que a premiação não é em dinheiro, mas é realmente em felicidade, né? Em realização. E isso dinheiro nenhum paga, né, Edilson? É verdade. É por isso, professor, que a palavra exemplo se chama exemplo, né? Perfeito. Não Perfeito. teria outra palavra que não fosse exemplo a ser seguido, né? Por isso que a Exatamente. Cleonice está comentando aqui. Passei por um quadro de AVC e meu médico falou que eu nunca mais ia conseguir dirigir. Hoje, uma das minhas maiores conquistas é estar me graduando. E detalhe, venci a barreira que o médico quis por sobre e dirijo sim. Isso aí, Cleonice, é isso aí. Né? A gente tem que ir contra todos os laudos, contra todas as opiniões, né? Porque a gente tem uma capacidade de superação que nem mesmo a gente conhece. Né? Mas eu lembro muito que um amigo meu ele disse assim: Deus não vai mover uma palha porque ele sabe o quanto você pode fazer. Mas se chegar naquele limite que você não pode mais, ele vai mover uma montanha. Né? Então a gente tem uma capacidade gigantesca de superar, uma capacidade gigantesca de poder superar todas as dificuldades. Né? A gente tem que realmente acreditar que isso é possível. Né? E é muito legal, sabe, Edilson? Eu sempre digo assim, que o objetivo, às vezes, as metas que a gente tem, às vezes, elas se escondem através de uma coisa tão distante. Né? Mas quantos filmes a gente tem, quantas coisas que a gente aprende, que a verdadeira felicidade está no caminho, está no processo. Né? Porque são tantas pequenas vitórias que a gente tem, né, com a Cleonice, que está falando aí, né, foram pequenas superações que ela foi tendo durante toda a vida dela, né, aquela melhora de um mês para o outro, aquela progressão de um mês para o outro, né, aquela felicidade, aquela alegria que ela teve, né, é a soma de várias pequenas vitórias, né, que eu chamo de micro-vitórias, são as micro-vitórias do nosso dia a dia que nos fazem trazer essa alegria e trazer assim, um verdadeiro sentido à palavra objetivo e a questão da meta. Né? São pequenas vitórias que a gente tem todos os dias. E só o fato da gente poder acordar, né? Poder tomar um café, né? Poder ver o sorriso da nossa filha, né? Poder distribuir esse sorriso, né? Poder sempre cumprimentar a pessoa que a gente está mais próxima, isso é uma dádiva de Deus, é uma oportunidade que a gente tem de poder estar realmente transformando o mundo. Né? Cada dia novo é uma oportunidade que Deus nos dá e temos que aproveitar muito bem isso. Né? E é isso aí, Cleonice. Né? Supere cada vez mais e você vai voar muito alto ainda. E pode contar com a gente. Tem um comentário aqui, professor, que eu vou aproveitar para fazer uma pergunta ao senhor, tá? A Sim. Ítala Lima está comentando: Makoto sempre tem muito a agregar como profissional e pessoa. Aí eu te pergunto, diante desse comentário, como é que o senhor descreveria a palavra sonhar? Primeiramente, assim, obrigado, Ítala. Ítala é lá de Aracati, né? Eu chamava ela de Menina Ítala, né? Que eu chamo que ela é o melhor café que eu tomei até hoje, né? Que a Ítala fazia lá em Aracati sempre, né? E é muita bondade dela, uma pessoa muito especial, que aprendi muitas coisas também, né? Eu creio que a palavra sonhar, na verdade, ela tem acho que duas faces bem importantes. Né? Uma é você idealizar. Né? Eu acho que idealizar é muito importante. Né? Você sair do chão, você imaginar coisas que você não faz hoje. Isso é o idealizar. Né? E aí segunda parte do sonhar é você correr atrás. Né? Você se capacitar, você buscar, né, as ferramentas com que essa idealização possa sair do papel. Né? Muitas vezes as pessoas dizem, tal pessoa teve sorte, né, porque conseguiu alguma coisa, conseguiu, né, um bom emprego, conseguiu alguma coisa desse tipo. Né? A gente esquece que às vezes a pessoa ela se dedicou muito. Né? Ela idealizou isso,
mas ela teve que estudar muito, abriu mão de finais de semana, abriu mão de churrascos, abriu mão de festas, abriu mão de até de adquirir algumas coisas para poder se capacitar, né? Ou seja, para poder ter as ferramentas para que essa idealização se tornasse realidade, né? Então eu creio que sonhar é exatamente isso. Ele não é um verbo passivo, né? Mas é um verbo ativo, né? Você idealiza e você cria as ferramentas para que quando essa oportunidade surgir, você está pronto, né? E eu creio que isso, no meu ponto de vista, é sonhar, Edilson, né? Dessas Uhum. duas partes. Pronto. Nós temos agora, professor, um comentário de uma aluna nossa, como nas nossas conversas, né? Eu lhe comuniquei que eu precisei substituir algumas equipes dos nossos tutores, tá? Sim. E o comentário da Macaria Rocha é sobre isso. Ela diz: realmente o professor tem grande influência com seus alunos. E tem professores que, além de professor, é amigo. Sei que mudanças são necessárias para a continuação do ciclo da vida, mas ficamos insatisfeitos com a mudança da nossa tutora. Qual o nome da aluna? Macária. Me enxergo daqui. Macária, boa noite. Né? Eu creio que assim, os vínculos, né, eles são sempre importantes, né? E a gente realmente carrega isso para o restante da vida, né? E algumas mudanças, às vezes, realmente no momento a gente não entende, né? No momento, às vezes, a gente não aceita, mas são vários critérios, né? Várias situações que ocorrem internamente, as instituições, as empresas, né? Que, às vezes, são necessárias algumas alterações. Tá? Isso não quer dizer que seja uma condenação da pessoa, seja, né, uma condenação às atitudes ou à competência da pessoa, mas são mudanças, né, são ciclos, né, que são operados ali, né, e que eu sempre acredito, né, que toda mudança sempre vai trazer coisas positivas, né? Então algumas coisas já aconteceram, né? Agora a gente vai verificar daqui para frente formas de como isso daí pode agregar, né? E eu creio que sempre o conhecimento, o convívio com pessoas diferentes, com pontos de vista diferentes, né? Assim como no curso superior, isso é muito importante, né? Você ter pontos de vista diferentes, a gente vê a educação ela não deixa de ser uma grande ciência, né? E como toda ciência, a gente precisa ter sempre pontos de vista diferentes e referenciais diferentes, né? E eu creio que isso vai ser muito positivo, né? Eu creio que isso vai agregar, isso vai verificar que você vai ouvir pessoas, né, com ideias diferentes, de repente com pontos de vista, né, que possam estar agregando e possam estar somando. E sempre durante o nosso ensino superior é o tempo que a gente mais aprende, né? Porque a partir do momento que a gente se forma, aí a gente muda. E a gente vai ser exatamente aquela pessoa que os alunos vão estar olhando a gente como referência, né? Então eu creio que tudo que a gente puder ouvir de diferente, conviver com pessoas diferentes, conviver com professores diferentes, com colegas diferentes, isso vai dar uma bagagem, né, um background, né, que a gente fala, né, muito grande, que vai trazer muita experiência para a sua vida, né? Então a gente vai ter sempre mudanças, são inevitáveis, né, por vários fatores, né, que podem ocorrer aí, mas sempre buscando, né, esse lado positivo da gente poder estar agregando, né, novas experiências, novas percepções, novas opiniões, e eu creio que isso agrega muito as pessoas, e durante o processo de ensino e aprendizagem também. Eu faço as palavras do professor Makoto as minhas, né? Não é o fato da tutora não estar mais presencialmente com as alunas, né, que o vínculo deixará de existir. Né? Pelo contrário, nós vamos passar por uma graduação presencial e as alunas podem perfeitamente homenagear a ex-tutora dando-lhes o nome da turma. Quer reconhecimento Perfeito. maior que o aluno pode ter com seu professor do que dando-lhe o nome da turma? Não tem, né, professor? Eu tive o meu nome em duas turmas do curso de Direito, onde eu dava aula até pouco tempo.
E quando eu vi meu nome ali sendo homenageado pela turma, eu confesso, eu fiquei tão emocionado que fiquei sem palavras na hora de proferir os agradecimentos, né? Então, fica a dica para vocês que se sentiram ofendidas, não foi essa a intenção, como o professor Makoto disse, as mudanças são necessárias até para agregar ao nosso conhecimento, tá? E se vocês gostam, muito que eu acredito que gostam da professora, homenageiem, dando-lhes o nome da turma de vocês, convide-a para ser a madrinha da turma concluinte de curso de pedagogia, nada mais justo, nada mais digno, e não tem melhor reconhecimento do que esse. Né? Perfeito. Isso aí, Edilson. Uhum. Professor, aqui tem outro comentário da Ítala Lima, né? Fica aqui meus cumprimentos aos dois e ao time Pitágoras Mossoró, para quem ainda não teve o privilégio e agora terá em trabalhar com Makoto, assim como os alunos, vão ganhar um excelente profissional. Boa noite a todos. Obrigado, Ítala. Obrigado. Muita bondade a sua. E a Ítala estava desde o início ali na faculdade Pitágoras de Aracati, onde a gente praticamente iniciou os trabalhos, iniciei minha carreira dentro da Croton ali em Aracati, e foram ótimos momentos em que a gente pôde aprender muito, né, um com o outro e com toda a equipe ali. Muito obrigado. Tem alguns comentários, professor, tem alguns comentários que estão surgindo, e a gente vai colocar todos, tá? A Neyeli Dantas está expondo aqui, né? Sei que existem mudanças, diretor, mas deveria mostrar o motivo do desligamento. Se o senhor me permite, eu gostaria de comentar, e o senhor complementa ou comenta, fique à vontade. Neyeli, quando a gente está em uma instituição, quando a gente toma uma decisão, a gente que está assim no nível de comando, a gente não é de bom tom, não seria ético, não é a coisa certa a fazer um diretor, um coordenador de unidade, ou seja, em qualquer outra profissão, a gente mostrar a alguém o motivo de alguma decisão. Decisão é decisão. Não cabe a gente alongar muito essa conversa, porque a gente ainda entraria na escala da empresa, né, da política de empresa, de algo bem interno, que se é interno implica dizer que não pode ser uma decisão que tem que ser de conhecimento de todos, os motivos não deveriam ser externados, porque faz parte da ética de toda e qualquer empresa. Se você fosse empregadora, eu creio que a tendência é que você seja, né, uma empresária bem-sucedida, você vai ver que vai chegar o momento que você terá que tomar decisões. E estas decisões nem sempre deverão ser tornadas de conhecimento público, porque não faz sentido, né? Não faz sentido. Fugiria à ordem natural da ética empresarial, né? Fugiria. Então, eu creio, professor, o senhor pode até me desdizer, falar que eu estou equivocado, ou fazer esse tipo de comentário, mas eu creio que fugiria ao que se espera da ética profissional, né? E na verdade assim, né, Edilson, existem muitos fatores, né, que a gente sempre pode estar trabalhando, pode estar dentro de uma empresa, pode estar dentro de um meio mesmo, né? E esses fatores às vezes não são tão quantitativos ou qualitativos, né? Mas chega um ponto que realmente se encerra o ciclo, né? E é necessário uma atualização, é necessário alguma mudança, né? E por isso que existe realmente a dispensa sem justa causa, né? Porque é exatamente assim, encerrou-se um ciclo, né? São fatores internos, né? São prerrogativas internas, né? Mas que em momento algum denigre essa pessoa ou, exatamente, né? Ou desencoraja, né? Qualquer outra contratação ou elogio a essa pessoa, né? Às vezes simplesmente o ciclo chega ao final, né? E é necessário que haja uma alteração, é necessário que haja uma mudança, né? Seja por políticas internas ou seja, né, por realmente se encerrar um ciclo, né? E isso é presente em várias empresas, no nosso mundo mesmo, né? Às vezes nas relações pessoais mesmo,
né? Às vezes chega um momento em que é preciso terminar um ciclo, iniciar outro, né? E isso vai ocorrer, né? Então não é uma questão pessoal, né? Mas são questões internas, prerrogativas internas, né? Que vão estar ocorrendo em qualquer empresa, em qualquer outra instituição, em qualquer outra relação que a gente vai estar por aí. Para terminar, temos o último comentário da Macária, já estamos extrapolando aqui o nosso tempo, passamos em 5 minutos, mas a Macária está dizendo: acredito que minha colega tenha falado no sentido de que não foi comunicado a nós, por parte da universidade, o desligamento da tutora. Bom, me permita, professor, fazer de novo um esclarecimento às alunas do curso de pedagogia. Isso faz parte da política de toda e qualquer empresa, tá? E eu nem poderia estar comentando isso porque eu creio que não faria desnecessário a gente apresentar a alguém alguma justificativa. Não faz parte, como o professor frisou, da política interna. Mas eu comentei com a professora para ela evitar comunicar com a turma, porque eu deixei claro que faria este comunicado. Mas, para minha surpresa, ela se antecipou. Se houve antecipação, não fazia sentido eu, enquanto coordenador, fazer um comunicado do comunicado, né? Não fazia sentido. E creio que assim, né, Edilson? Na verdade, assim, é um momento assim muito delicado, né? E quando a gente sempre trabalha com os finais de ciclos, né, a gente tem várias rotinas, né, vários prazos que têm que ser obedecidos, né? A gente não pode realmente encerrar o ciclo de um colaborador em qualquer momento, né? Então, existem datas, existem prazos bem específicos, até em relação ao Ministério do Trabalho, tudo isso daí, para que a gente possa realizar, né? Então, são momentos realmente complexos, né? Direito total da nossa colaboradora também, de ter comunicado, né? Eu creio que os vínculos, né, permanecem, os vínculos são fortes, né? E creio que a gente sempre vai estar por aí, né? A gente sempre vai colocar sempre essa questão dos ciclos, né, que se encerram, que as mudanças ocorrem, né? E que a gente sempre vai estar buscando, né, o aspecto, né, da melhoria da educação sempre em qualquer tipo de alteração que seja feita, né? Existem prerrogativas, existem motivos, existem justificativas que são internas à empresa, né? E isso a gente vai estar sempre levando em consideração e também sempre, né, levando em consideração todos os aspectos, né, que se relacionam ao desempenho, né, de um profissional, tá? Então a gente sempre vai estar buscando sempre o que é melhor, né, e sempre o que é mais sustentável, sempre o que é mais coerente, né, com todas as políticas da empresa, tá? É isso que a gente vai estar buscando. E só para complementar, eu acrescentaria, né, que todos nós, quando estamos no exercício da profissão, e vocês, quando concluírem o curso de pedagogia, quando estiverem no exercício da profissão, vão sentir isso. Nós, enquanto profissionais, estamos analisados o tempo todo e todo o tempo. Nada passa despercebido. Uma vírgula que a gente pensa que não colocou vai ser percebido, tá? Então, tudo é analisado o tempo todo e o mercado exige isso da gente, que tenhamos um comportamento de profissionais, que sejamos profissionais o tempo todo e todo o tempo. E que encaremos um afastamento, um desligamento como uma possibilidade de crescimento profissional. E eu digo isso por exemplo próprio. Eu passei 15 anos atuando em um jornal e eu me vi assim, desligado depois de 15 anos. E eu não fui me lamuriar, não fui chorar, pelo contrário, eu levantei a cabeça, sacudi a poeira e dei a volta por cima, conforme nos diz o ditado, né? Então a gente deve encarar essas mudanças como possibilidade de crescimento pessoal e profissional, principalmente, né? Perfeito, isso aí, Edilson. Professor, 8h09, nós passamos em 20 minutos o nosso tempinho, né? Eu disse ao senhor que as coisas iam acontecendo e de fato aconteceram, né? Agradecer ao senhor pelo tempo aqui, pela nossa conversa com o diretor,
famosa conversa de alpendre que a gente inaugurou, né? E dizer aos alunos e alunos que estão nos acompanhando que vai ser uma prática, essa conversa do diretor com os alunos, do coordenador com os alunos. Nós estamos vislumbrando, visualizando, tentando concretizar já esse nosso diálogo mais próximo, para que estreitemos as relações e que possamos ter uma convivência, digamos assim, harmoniosa, produtiva, producente e voltada para o incremento e desenvolvimento de uma educação superior com qualidade, na qual todos nós possamos cada vez mais trilhar pelo caminho do desenvolvimento educacional. Professor Makoto, muito obrigado pela sua presença e seja bem-vindo. Eu que agradeço, Edilson. Obrigado ao Fabrício, nosso técnico de informática, que está possibilitando essa live aí, que está ali nos bastidores, né? Obrigado a toda a equipe da Pitágoras, né, de Mossoró, que está nos recebendo aí, e a todos os alunos que estão nos ouvindo, né? Então, estaremos sempre dispostos, sempre buscando soluções, sempre buscando, né, as melhores práticas, os melhores processos para que a gente realmente possa ajudar vocês, né, na realização profissional, né, e que realmente esses sonhos, né, saiam da idealização e que a gente consiga, né, proporcionar essa ajuda a essa realização, né. Conte sempre com a gente, conte sempre comigo, estaremos sempre caminhando juntos aí, né. Obrigado, Edilson, obrigado a todos, uma boa noite, Deus abençoe a todos. Obrigado a vocês, e não esqueçam, a Pitágoras está aqui de portas abertas, com os telefones à disposição, os seus consultores, nossos consultores também à disposição de vocês. Podem nos procurar nas redes sociais ou presencialmente, a gente segue os protocolos sanitários, não tem problema nenhum que você tiver interesse em conhecer a nossa unidade, pelo contrário, serão muito bem recebidos. Agradeço mais uma vez e até a semana que vem com outro encontro. Boa noite a todos e a todas. Tchau, tchau.